E agora é oficial, porque o Vasco deu um ponto final na novela Felipe Coutinho. Falando em ponto final, reunião considerado definitivo para a venda da SAF Cruz Maltina. Vou trazer no detalhe o técnico Fernando Diniz fazendo mudanças para o clássico. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, informações, os principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Faltando menos de 1000 inscritos para a gente chegar à marca histórica de 500 mil de inscritos aqui no canal. E com certeza a minha consideração a você, torcedor cruzmaltino, por essa moral. Um salve para você, saudações vascaínas, um excelente final de semana com Vitória Vascão. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações desse dia do legítimo Clube do Povo. Primeira confirmação, porque o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana acontecerá no dia 19 de março. Então, em busca da grande conquista diretamente de Luque, na sede da Conmebol, teremos o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana no dia 19 de março. E é claro que nós teremos uma transmissão ao vivo, trazendo no detalhe essas informações do sorteio da fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana. É o Vasco, na competição internacional, que vai ser considerado esse ano uma das mais competitivas, né? Temos Boca Juniors, River Plate, clubes de tradição do futebol brasileiro, então será uma Sul-Americana competitiva, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o clássico de domingo, clássico de amanhã, contra o Fluminense, partida às 18 horas, horário de Brasília, e o Vasco buscando mudanças. O Vasco que treinou no estádio Newton Santos, com a saída confirmada do Felipe Coutinho, o técnico Fernando Diniz ensaia algumas mudanças no time sem Felipe Coutinho. Um esquema com 3 zagueiros, um 4-4-2, um 4-2-4. São algumas opções, algumas alternativas que o Diniz vem buscando ao longo da semana. Um esquema de 3 zagueiros com Saldívia, Cuesta e Robert Renan. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Qual seria o esquema ideal? Qual seria a provável escalação ideal nesse momento? Meio-campo com o Tietê, com o Cauã Barros. Outra opção é o Cauã Barros com o Nuno e um ataque mais ofensivo com Rojas, Andrés Gomes, Inestrosa e Brenner. Também tem o Spinelli fazendo ali uma mudança com o Brenner. O fato é que o nosso amigo Lucas Pedrosa trouxe algumas informações no detalhe. Fernando Diniz tem usado a semana livre para testar as variações do time do Vasco. Uma das variações foi um time com 3 zagueiros contando com Saldívia na formação. Na parte ofensiva, um rodízio entre Rojas, Spinelli, Marino e Brenner. O Vasco que hoje, basicamente no seu ataque, vem sendo muito bem servido em relação ao setor ofensivo. Dentro de uma provável escalação, podemos ter, num cenário, o goleiro Léo Jardim, Puma na lateral direita ou PH, a tendência é que o PH seja titular, Cuesta com Robert Renan, na lateral esquerda Lucas Piton, o meio-campo Cauã Barros com o Tietê. E aí tem a opção do Saldívia vir para o setor ofensivo, para o setor defensivo, né? Fazer a linha de 3, e aí o meio-campo ser o Tietê e o Nuno. E o ataque Rojas, Andrés Gomes e Brenner. Ainda tem a opção, como eu disse, do rodízio entre Brenner e Spinelli. E eu vejo daqui a um tempo o Spinelli ganhando essa titularidade ou fazendo uma dupla de ataque com o Brenner. A ver, né? São as opções que o técnico Fernando Diniz tem ganhado nesse elenco. Hoje, último dia de treino, último dia de preparação. E agora é olhar para frente. Não se anda para frente olhando para trás. O que passou foi uma semana conturbada, foi uma semana difícil, mas uma vitória diante de um clássico tem como a página ser virada e, obviamente, o Vasco ter novos ares. Durante a semana, uma vitória contra o Santos fora de casa também seria interessante, porque fora isso, o clima de cobrança acaba aumentando para o técnico Fernando Diniz. Galera, deixa eu trazer, antes de trazer uma lista aqui atualizada da Barca Cruz Maltina, deixa eu colocar aqui ó, na aba Produtos, tá? Todos os lançamentos da Nike. É o Shopping BTB Esportes. Lá você encontra camisas da Nike original, número 1,
camisas de treino e aquecimento e a linda jaqueta da Nike. É o Vascão agora virgulado. Comprando qualquer produto original, você ajuda o nosso canal e também o Vascão por ser um produto original. Em parceria com a Netshoes, também temos produtos da capa antigos com as camisas lindas da capa do Vascão, na parceria com o Mercado Livre e com a Shopee, chegando no conforto da sua casa e, obviamente, também naquele precinho, aquele orçamento que cabe no seu bolso, que eu sei que você gosta do desconto, beleza? Ó, vamos à lista atualizada. 18 jogadores, com a rescisão do Felipe Coutinho, 18 jogadores confirmados na barca até agora. Garré foi para a Grécia, né? O Aris Salônica. Jean Davi, o Limate do Chile, e tem sido um dos destaques. Leandrinho ao Sharjah, dos Emirados Árabes. Lincoln foi para o CRB. Lucas Oliveira, Mirassol. Maurício Lemos, sem clube. Maxime Domingues para o Cracóvia da Polônia. Paulinho, Internacional de Porto Alegre. Paulo Ricardo, Fortaleza. O Rai Breno, Juventude. Ryan Bournemouth, né, maior venda. Riquelme, o Penserraicos da Grécia. O Esforza Tajeres da Argentina. Verratti, Cerro Porteño. Vitor Luiz, Mirassol. GB Fortaleza. Estrela CRB. Coutinho, a princípio, rescisão contratual. Eu já vou falar sobre isso porque agora é oficial, tá, galera? Agora, de forma oficial, o Vasco deu um ponto final. Já que o tema aqui do nosso vídeo é ponto final em novela, ontem eu já vou trazer outro ponto final em relação à venda da SAF, porque o Vasco da Gama informa que o atleta Felipe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir de forma antecipada o contrato que se encerraria no meio deste ano. Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual assinada no fim da tarde de hoje. Então, na última sexta-feira, o contrato foi assinado, como trouxemos a informação. Revelado em São Januário, formado nas categorias de base, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo da sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação, profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos que esteve em campo. O Vasco da Gama agradeceu ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período. Bom, ponto final na novela. É claro que foi uma saída conturbada, principalmente pelo fato do Coutinho receber as vaias e acabar por uma questão, um problema, nesse momento, se tratando de algo mais da mentalidade do jogador, de não suportar ali as cobranças, e o Coutinho tomou essa decisão de pedir a rescisão antecipada. Né? Da parte do Vasco, ponto final, problema resolvido, e aquilo, galera, agora é virar a chave, olhar para frente e o Vasco, com as peças que tem, buscar uma mudança. É isso, ponto. Tudo passa e o Vasco fica, e o Vasco permanece. Aí desejo aí uma recuperação ao Felipe Coutinho nessa questão da sua mentalidade. A princípio, o jogador deve ter ou uma aposentadoria ou optar, né, pelo futebol da MLS, pelo futebol lá dos Estados Unidos. Bom, falando em ponto final, o Vasco Marcos Lamáquia, que é o enteado de Leila Pereira, e a A-Cape devem se reunir nos próximos dias para tratar da venda da SAF. Após a entrega de documentos, o clima é positivo e há expectativa por um encontro decisivo para fechar negócio até o final de março. Então, segundo informações dos amigos do canal Podcast Cruz Maltino, o Vasco está próximo de um ponto final para a venda da SAF. E já tratando aqui, isso é uma verdade à tona para aqueles que falam o seguinte: é conflito de interesse. Marcos Lamáquia não tem nada a ver a não ser um parentesco de enteado com a Leila Pereira. Né? E se futuramente a Leila se desvinculando do Palmeiras, como deve ser a tendência, como presidente ela quiser comprar o clube, tem total condições. Então, nesse momento, Marcos Lamáquia, Vasco e equipe, já há uma troca de documentos para poder acontecer a reunião e assim, né, há uma expectativa positiva para que haja um desfecho final, né, um ponto final nessa questão da venda da SAF. Quero saber a sua opinião, torcedor. Deixe aqui nos comentários. Beleza? À tarde eu volto com mais informações sobre mercado da bola. Falando em mercado da bola, vou trazer mais informações sobre Patrick Mercado. Ontem eu trouxe no detalhe sobre um ponto positivo, né, do jogador em relação a querer jogar e ver com bons olhos jogar no futebol brasileiro. Mas os amigos, tanto o nosso amigo Lucas Moretti, também ouvi o Marquinhos do canal Detetives Vascaínos, pessoal do VDcast procurou informações da parte da diretoria do Independente Del Valle. A princípio, da parte da diretoria, não há
algo em relação ao Patrick, mercado, negociação com o Vasco. Apenas uma da parte do jogador. Uma vontade do Vasco, existe um interesse, por conta, o Vasco agora está no mercado em busca de um camisa 8, um jogador também camisa 5. O mercado é um jogador com muita qualidade, uma das maiores promessas do futebol equatoriano na atualidade, né, faz muito bem ali o meio campo. Então, da parte do Vasco é um interesse, da parte do jogador existe sim um sim e um ponto positivo dele querer jogar no futebol brasileiro, mas da parte do Independente Del Valle ainda não existe ali algo conclusivo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, BTV Esporte sempre em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, um abraço.